Pronto. Então, nós hoje vamos quebrar amarras invisíveis. Eu vou trazer-te vários insights neste sentido de tu te libertares de crenças que prosperam e que limitam, neste caso, a tua prosperidade. E porque é que eu me sinto muito confortável em falar sobre isto hoje? Porque a realidade é que no meu processo, e há aqui pessoas que já vão sabendo muito bem a minha história, foi muito à base desta desconstrução e desta necessidade de quebrar várias correntes. Eu gosto de dizer que sou uma comunicadora apaixonada por pessoas, talvez seja o elogio que eu mais recebo é sobre a minha comunicação, sobre a forma como eu passo a mensagem, mas a realidade é que eu demorei muito tempo a chegar aqui e nem sempre as pessoas têm noção disso, acham que eu nasci assim com um dom, gostam de chamar dom, e o dom coloca uma carga em cima muito superficial, porque é como se, não há trabalho nenhum por trás do dom, e a realidade é que eu não vejo dessa forma, eu venho lapidando cada vez mais para conseguir passar esta mensagem de uma forma que faça sentido às pessoas que me ouvem. Então é por isso que eu gosto de dizer que realmente sou uma comunicadora apaixonada por pessoas, mas que só quando eu abracei o meu poder pessoal e conforme eu venho abraçando o meu poder pessoal, é que a autoconfiança vai sendo aqui o combustível para eu continuar e para eu melhorar e tudo mais. Porque por muito tempo eu vivi muito desconectada da minha essência, essencialmente porque vim de uma linhagem de mulheres feridas, de mulheres mais oprimidas e não tanto oprimidas no sentido devido ao machismo e essas coisas todas, não tanto, mas elas próprias reprimirem-se e limitarem-se de olhar para dentro. E eu consigo ver muito nitidamente o que é ainda mais apaixonante, que com o meu próprio processo de cura, as mulheres do meu sistema familiar sentem essa vibração e têm elas próprias tido alguns insights diferentes e têm tido a capacidade de curar também algumas coisas. Por isso é que eu digo que a nossa cura é a cura de todo o nosso sistema familiar e eu acredito muito que vim nesta família com este propósito de romper padrões, de fazer diferente, sendo que as mulheres que vieram antes de mim já abriram portas fundamentais para eu fazer o que faço hoje com tanta leveza, ou pelo menos com mais leveza do que aquela que elas tiveram, e tudo isto começou já com a minha profissão. Portanto, eu fiz licenciatura e mestrado em Biologia, tive um ano na Alemanha a fazer tese de mestrado e depois voltei para Portugal, defendi a tese e deixei aquilo para trás, abandonei a investigação científica e troquei o laboratório pela carga ativa. Então, desde então tenho estado aqui a tempo inteiro e trazido um monte de informação educativa, de terapias que eu própria tenho feito e que me fazem sentido facilitar aos outros. E tudo isto só me foi possível porque eu saí do papel de vítima e assumi a responsabilidade pelo meu perfeccionismo e por todas as outras amarras invisíveis e crenças limitantes que eu muitas vezes me afundava, porque eu vejo muitas as limitações e estas amarras como uma areia movediça. E nós estamos ali naquela areia movediça aí a ser puxadas cada vez mais para baixo e temos que ser nós literalmente a puxarmos pela cabeça para nos tirarmos de lá, porque ninguém tem essa capacidade propriamente, por muito que estarmos nestes webinars, fazermos terapia, fazermos investimentos, nos ajuda a aproximar de uma essência mais livre, somos nós que temos que dar o basta e que fazer diferente. E isso implica responsabilidade, como também vamos falar um pouco mais à frente. A realidade é que o óbvio é o que mais precisa de ser dito, como eu costumo dizer, e portanto vamos começar com o óbvio, mas antes disso eu gostava de saber se tu consideras alguma dificuldade mais presente, que tu tenhas consciência. Ou seja, os webinars, apesar de ser aqui muito teórico, no sentido unilateral, mas nós temos um chat, portanto não deixem de participar se assim sentirem, torna a coisa mais dinâmica. Eu peço que neste momento tu te permita estar aqui por inteiro, é 1h30 no máximo, portanto eu programei-me para isso, inclusive tenho um ajuste no final se precisar de ser feito, está tudo pensado, 1h30 no máximo, por isso permite estar aqui, sabes, presente, porque este momento pode efetivamente rodar aí chaves muito importantes. Anota os teus insights mais principais ou mais transformadores e vai partilhando comigo no chat se assim sentires. Então, se tiveres alguma dificuldade mais latente hoje, alguma amarra invisível, que já não seja tão invisível assim e queiras participar,
fica à vontade, que eu também vou respondendo. E agora sim, antes de tudo, não é? Vem o óbvio é o que mais precisa de ser dito. E eu decidi trazer este conceito, explicar o que é este conceito, porque às vezes nós não temos muito consciência do que é que isto é. Então, o que é uma crença? O que é isto de uma crença e especificamente uma crença limitante? Uma crença é como uma lente pela qual nós vemos o mundo, não é? É uma convicção sobre algo que consideramos ser verdade. Então, quando essa crença é limitante, torna-se uma convicção que nos impede de alcançar o nosso potencial máximo, não é? E acaba por nos restringir e manter-nos numa zona de conforto desconfortável, que eu também já lá vou, que nos impede de crescer e de evoluir. Então, vamos já tirar todo o peso de cima do conceito de crença limitante. A crença não é nada mais do que algo que eu acredito hoje, não é? De acordo com a forma como eu vejo o mundo hoje. E limitante quer dizer que me está a restringir de alguma forma, a limitar de alguma maneira. E para explicar o que se vai passar hoje no webinar, eu vou trazer-te uma história, porque nós conseguimos tornar-nos mais visuais e mais perceptíveis e compreendidos através de histórias. E a história da Sofia tem muito que se lhe diga, porque a Sofia é uma mulher que teve sempre grandes sonhos e ambições, mas que se via constantemente a lutar contra as suas próprias crenças limitantes, tal como ele, tal como possível tu e todas as pessoas hão de ter crenças limitantes que podem causar um pouco mais de desconforto. E desde criança, a particularidade da Sofia é que ela desde criança foi ensinada a acreditar que o sucesso era reservado para algumas pessoas. Não é? Só as pessoas mais talentosas e mais sortudas até é que tinham sucesso. O que é, e que ela, não é, não tinha o que era preciso para alcançar esse sucesso, alcançar os seus objetivos. Então, apesar de Sofia ter talento e ter determinação, ela encontrava-se frequentemente estagnada, paralisada pelo medo do fracasso, pela constante necessidade de perfeição. Ela adiava os seus projetos por medo de não ser boa o suficiente, sempre a comparar-se negativamente com os outros, deixando, obviamente, com autoimagem negativa. Nós vamos ver que a autoestima precisa de ser mencionada quando nós falamos deste tema. E não foi só o material, o conteúdo deste webinar que por milagre resolveu todos os problemas da Sofia, nem todos os meus problemas, nem vai resolver todos os teus problemas. Eu vou contar mais sobre a história da Sofia mais à frente. Porém, abriu-lhe tantos horizontes que lhe permitiu dizer-se mais vezes sim. Então, se tu ficares até ao final desta partilha, tu vais entender que há uma jornada mais profunda à tua espera. Há sempre um próximo degrau, há sempre um próximo passo, que implica que eu tenha absorvido o que veio antes, não é? Porque se nós queremos começar a casa pelo telhado, nem sempre a coisa corre bem. Então, para já, hoje, nós vamos falar sobre algumas amarras invisíveis mais comuns e, obviamente, numa hora e meia eu não consigo trazer todo o conteúdo que eu sei que é sobre este tema, que é pouco, não é? Porque existe uma imensidão de conhecimento aí fora e é por isso que existe uma escada para tu percorreres que tu vais ter acesso também no final deste encontro. Então, antes de eu te revelar algumas amarras invisíveis, é importante nós compreendermos como é que a nossa mente funciona. E eu adoro esta frase do Jung, eu trago para vários webinars, porque ela descreve muito bem aquilo que eu te vou tentar transmitir a seguir. Geralmente há uma situação que gera um pensamento, não é? Há uma situação que nós somos expostos e que gera pensamentos. Muitas vezes esses pensamentos são automáticos negativos. Não é? Então eu observo uma coisa e gera-se um pensamento automático negativo dentro da minha mente. E esse pensamento gera uma emoção associada. E aqui eu não estou a fazer por fases, não é? Isto é tudo meio que simultâneo, pronto, há toda uma biologia por trás do comportamento e por trás daquilo que sentimos que não vale a pena complexificar para aqui. Mas esta emoção, quando nos mantemos inconscientes dela e destes pensamentos, dão origem a um comportamento, a uma reação fisiológica, como por exemplo o coração acelerado, a respiração ofegante. Às vezes nós até começamos a sentir uma ansiedade e não sabemos de onde é que aquilo veio, mas tudo tem uma origem, tudo tem um motivo. Então é importante nós compreendermos que apenas 5% da nossa mente está consciente e essa é a ponta do iceberg.
Por isso é que é tão importante este tipo de aprendizagens, de mergulhos, irmos assistindo a webinars, irmos procurando mais conhecimento sobre nós, sobre a nossa fisionomia, sobre a nossa mente, sobre a nossa espiritualidade, porque é isso que nos dá a noção da grande potência que somos. E muitas vezes um insight ouvido num webinar como este muda muita coisa. Por isso é que este tipo de materiais é uma mais-valia ir assistindo e ir estando presente. Então, o Jung descreveu tudo isto muito bem, dizendo que até tu te tornares consciente, o inconsciente vai dirigir a tua vida e tu vais chamar-lhe destino. Eu acho esta frase maravilhosa, lindíssima, porque não podia estar mais perto da verdade. Às vezes as coisas acontecem-nos em loop, padrões repetitivos, e nós achamos, opá, que é o destino, que é para ser assim. E não tem que ser especificamente assim. Quando nós começamos a aprofundar-nos no nosso conhecimento, às vezes percebemos que não tem de ser assim. Eu é que posso não estar a fazer as coisas da melhor forma para mim mesma. Deixa-me desligar aqui um som. Tá. Por acaso não está, mas pronto. Agora, um conceito que eu quis trazer foi esta árvore, que eu gosto muito para usar uma analogia de níveis de crenças, porque apesar de eu não ir aprofundar muito isto, porque há muita complexidade aqui por trás, dá uma ideia muito boa de como a nossa mente funciona. Então, primeiro, aquele ciclo que eu referi dos pensamentos automáticos negativos, portanto, uma situação que gere que leva a um pensamento muitas vezes automático negativo, e esse pensamento leva a uma emoção, e a emoção muitas vezes no inconsciente leva a uma reação já física. E esse ciclo é o primeiro nível, não é? Que está nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Depois, o segundo nível é o das crenças intermédias, ou seja, coisas que eu já repito para mim mesma como verdades absolutas. É como se tornassem regras. Normalmente, estas concepções precisam de ser desconstruídas. É a partir daqui que muitas vezes se trabalha. Por exemplo, dizemos constantemente: se o meu marido me deixar, ou se o meu namorado terminar comigo, eu não vou aguentar, eu vou ficar sozinha. Pronto, este tipo de histórias que nós nos contamos, no fundo, na maioria dos casos, fazem-nos sofrer muito mais, muitas vezes, porque estamos em loop a sofrer sobre as mesmas coisas, por coisas que nem sequer aconteceram e nem são necessariamente verdade. Mas lembras-te que crença é o que é uma verdade para mim. Então, no terceiro nível, que eu também senti de trazer aqui um nível assim mais profundo ainda, estão as crenças nucleares, ou seja, eu tenho um primeiro nível, que é quando eu tenho uma situação que me gera um pensamento e dali vai uma emoção e depois uma reação no próprio corpo. Depois as crenças intermédias e ainda há um terceiro nível. Neste terceiro nível estão as crenças nucleares, que são conceitos mais específicos sobre nós, sobre os outros, sobre o futuro. Então este nível determina a nossa relação com a vida. Quanto mais consciência eu tenho das minhas crenças nucleares, mais eu consigo aumentar a minha inteligência emocional. Eu a seguir vou dar exemplos para isto ficar mais perceptível. O que acontece é que muitas vezes nós nem nos apercebemos dos dois primeiros níveis, porque os pensamentos se geram de modo automático. E quando não temos clareza deles, acreditamos cegamente naquilo que nos está a chegar, naquela informação que nos está a chegar, e assumimos aquilo como verdades absolutas. Portanto, vivemos, lá está, em função do nosso inconsciente e chamamos-lhe destino, como o Jung dizia. Então, ainda há exemplos práticos para se tornar mais perceptível. Se eu tive uma experiência na infância que me trouxe uma crença nuclear sobre o amor, relacionada ao meu merecimento, à minha capacidade de me sentir amada, de me deixar ser amada. Eu posso ter, por exemplo, crenças intermédias de que se não me convidam para uma festa é porque não gostam de mim, é porque eu não sou aceite, é porque eu não me integro, é porque eu não tenho valor. Então, a mesma coisa se na questão, por exemplo, que eu falei do namorado, se o meu namorado não me responde rápido às mensagens, ou está diferente, ou está esquisito, então já não me ama, então eu vou ficar sozinha, então eu não mereço nada, então isto e aquilo, e a culpa é minha, etc. Então nós começamos a contar-nos histórias de que nunca encontraremos mais ninguém, de que vamos ficar sozinhas, de que não somos gostadas, e isto vem de uma crença nuclear que teve origem em alguma situação sobre o amor que eu
recebiam ou deixei de receber ou percepcionei que merecia mais, por exemplo, lá atrás na infância. Então percebam que este tipo de concepções são muitas vezes automáticas, não é? São geradas a partir de feridas abertas que se alojam no nosso inconsciente. Então, por exemplo, quando nós olhamos para um vestido, olhamos para um vestido numa montra e pensamos, eu ia ficar horrível naquilo, porque eu tenho umas pernas assim, eu tenho uma barriga assada, eu estou mais não sei o quê, sabem? Então, tudo isto são exemplos destes 3 níveis que eu trouxe aqui. Outro caso, por exemplo, uma família medrosa, uma família ansiosa, pode gerar em mim a crença de que o futuro é muito perigoso, de que as coisas vão correr mal. Portanto, essa questão enraizada vai gerar um monte de crenças intermédias que, por sua vez, darão origem a diferentes pensamentos automáticos negativos, também relacionados à ansiedade. Eu não me vou alongar muito aqui, por exemplo, esta questão da ansiedade e de uma hipervigilância por vezes desmedida, quantas vezes eu andei para trás, quilómetros, para verificar se tinha fechado a casa ou se tinha fechado o carro. Aliás, eu tenho um sistema em mim mesma, quando fecho o carro, digo uma palavra para saber que fechei o carro. Então, tudo isto tem um porquê. Isto está no inconsciente, mas vem à tona com a terapia, com os mecanismos certos. Boa, Fran. Então, eu não me vou alongar muito mais nesta parte da teoria, mas eu senti de realmente trazer esta breve introdução, porque eu acredito que só termos consciência de como a nossa mente pode ser traiçoeira já nos dá uma sensação de poder diferente sobre a nossa vida, porque nós não somos a nossa mente. E eu nem diria tanto que traiçoeira. A mente acredita no, numa percepção limitada da vida, não é? Mente é diferente de consciência. Então a mente está limitada às minhas vivências, muitas vezes sofridas, coisas que eu passei, mas nem toda a informação que chega é necessariamente verdade. É aqui que entra a nossa capacidade de sermos observadores e de nos distanciarmos daquilo que vai chegando e do diálogo interno que se vai desenrolando. Então, eu vou voltar a fincar esta ideia, muito importante. Qualquer limitação vem de uma miopia na forma como nos vemos num determinado aspecto. Então é importante percebermos que tudo é fruto das lentes que usamos hoje, neste momento, às 21h24. Então, consegues entender qual é a base aqui? A base aqui, no fundo, é a autoestima. É tudo sobre autoestima. Ou seja, é sobre as ideias que desenvolveste sobre o que és, sobre o que não és, sobre o que consegues ou não consegues fazer, tendo em conta aqueles níveis da mente que nós vimos atrás. Então, há uma mentalidade destrutiva e rígida, uma mentalidade de R, quem assistiu ao webinar de janeiro sabe do que eu estou a falar, uma mentalidade destrutiva e rígida vai ser o solo perfeito para nós escolhermos mais frustração, mais falta de autoestima. Então, qualquer limitação vem desta miopia. Eu pus aqui um gráfico, obviamente metafórico, não é? Isto não está baseado em dados reais, mas é só para ficar visual que os 3 fatores meio que aumentam proporcionalmente, sabes? Nós temos umas lentes pessimistas, um poder pessoal avariado, não é? Que é não sabermos olhar para dentro, não conseguirmos identificar-nos com uma força maior, não é? Não nos vermos como uma potência capaz. E ainda pressões internas e prisões internas são 3 fatores que meio que vão aumentar proporcionalmente. Portanto, aponta aí no teu papel estes 3 fatores e entende de que modo é que estás a alimentar isto nas diferentes vertentes. E, obviamente, se tiverem alguma dúvida, deixem aí no chat e eu explico melhor. Mas, no fundo, quanto mais nós alimentamos estes 3 fatores, mais quer dizer que estamos num estado limitado. E, causalmente ou consequentemente, numa mentalidade destrutiva e rígida também. E não numa mentalidade ativa. Então, agora sim, vamos lá reventar algumas amarras específicas que eu quero nomear hoje. E não podia deixar de começar pelo famoso medo do fracasso, porque este medo do fracasso vai muito além do fracasso, não é? Esta crença pode fazer com que as pessoas evitem desafios e oportunidades de crescimento, porque têm medo, têm receio de que qualquer falha seja um reflexo da sua incompetência e da sua inadequação pessoal. Ok? Então,
Alguns sinais, por exemplo, que tu podes estar a ser afetada pelo medo do fracasso, incluem evitar situações novas ou desafiadoras, procrastinar em tarefas importantes, sentir ansiedade excessiva diante de possíveis fracassos, percebes? Então, tudo isto é muito importante ter em conta, principalmente, muitas vezes, para quem trabalha como empreendedora ou mesmo para quem gere a família. Há aqui um monte de coisas que adicionam uma carga adicional que não precisa de existir. Repara, eu faço webinars mensalmente há muito pouco tempo, há poucos meses. Porquê? Não é? Porque é que eu lancei a minha primeira imersão em janeiro deste ano? Porque nós vamos mutilando a nossa autoconfiança com este medo do fracasso. Algo que fez muita diferença para mim foi ressignificar esta questão do fracasso. Eu deixei de ver o fracasso como algo sobre o outro e muito menos sobre mim. O fracasso, eu continuo a usar a palavra porque ela faz-me sentido, mas não no sentido em que as pessoas a usam. O fracasso é um mestre tão válido como o sucesso. O fracasso é um alinhamento. Não é? Às vezes nós estamos num caminho e há um desvio que de repente te vai dar a uma paisagem natural maravilhosa que tu nunca irias encontrar se não tivesse sido por aquele caminho. Então há estes desvios que nos vão voltar a levar para o caminho principal, mas de uma forma mais enriquecida. Não é? E esta inadequação pessoal também está muito presente porque nós temos muita necessidade de pertencer, não é? Isso é humanamente intrínseco, nós temos necessidade de pertencer. Então, quando temos medo desta inadequação pessoal e nos vemos como incompetentes, escondemos. E é aqui que muitas vezes entra o perfeccionismo, porque o perfeccionismo é nada mais nada menos que uma ilusão. Não é? Ele leva as pessoas a buscar a perfeição em todas as áreas das suas vidas, o que resulta numa autoexigência excessiva, numa autocobrança castradora que sobrecarrega, numa procrastinação, dificuldade de aceitar os resultados menos que ideais. E repara, eu não estou a mergulhar nesta desconstrução a fundo, mas há aqui um claro apelo à utopia ilusória de que é possível chegar a um estado à prova de balas. Não é? Talvez esta seja a marra que eu mais venho desconstruindo, como eu vou partilhando várias vezes na minha vida. Os sinais de perfeccionismo incluem, por exemplo, a busca constante pela excelência, a insatisfação com realizações pessoais, a tendência de adiar tarefas. Porquê? Porque eu tenho medo de não alcançar. Eu tenho medo de não alcançar padrões elevados que nós próprias criamos, que nós próprias definimos e atrasamos a nossa vida. Ficamos estagnadas, travadas, a sentir-nos mal e a sentir-nos insuficientes, porque obviamente tudo isto se vai conectar de alguma maneira à escassez. Então aqui é importante nós entendermos esta utopia, não é? De eu estar sempre atrás do quando e nunca vai ser bom o suficiente sobre este olhar. Não é? E repara, muitas vezes a procrastinação vem exatamente daqui. Vem de eu inconscientemente, ou muitas vezes conscientemente, achar que não sou capaz de fazer aquilo de forma perfeita. Então nem começo. Adio, protelo, tal como conversas às vezes que precisam de ser tidas e que eu ainda não tenho a certeza do que eu vou dizer, como eu vou dizer, depois chegamos lá e sai tudo ao contrário. Nós ficamos nesta pira de que tudo tem que estar muito bem desenhado e o controle também acaba por trazer essa ilusão. E agora sim, eu disse antes que ia falar desta zona de conforto. Quando nós estamos presas na zona de conforto, há um comodismo inerente, uma acomodação em determinadas situações, mesmo que não sejam tão satisfatórias assim. Como eu tenho medo do desconhecido e como eu tenho uma aversão ao risco, eu prefiro ficar aqui no que eu conheço, mesmo que não seja tão bom assim. Muitas vezes os sinais de que estás presa na tua zona de conforto podem vir, por exemplo, da resistência a mudanças, na falta de motivação para buscar as novas oportunidades, numa sensação de estagnação, numa monotonia na vida. No fundo, muitas vezes nós queremos fugir do mais difícil e nem percebemos que estamos numa situação ainda mais complicada de falta de amor próprio, com uma sensação de vazio que nos castra e que nos humilha completamente. Nós próprias fazemos isto a nós mesmas. Porque achamos que por isso é que eu digo que zona de conforto é um conceito muito deturpado, porque não é lá muito confortável. Pelo contrário, nós até ficamos lá,
mas ficamos a cobrar-nos por estarmos lá. Então, olha, se é para sofrer, mais vale sofrer a caminhar. Eu, claro que o sofrimento, eu costumo dizer que é uma escolha, portanto, a dor acontece, né? Mas o sofrimento é uma escolha. E quando nós não encontramos este amor próprio para não escolher o sofrimento, eu costumo dizer, caminha, vai, faz, fica ativa. Isso não quer dizer produzir, mas vai para a natureza caminhar, vai ouvir uma música, vai fazer aquela dança, vai pintar mandalas, vai isto, vai aquilo, sabes? Mantém-te conectada contigo. Mais dia menos dia, os sentimentos de inadequação e desvalorização vão começar a ceder, não é? Porque é controverso. Nós não conseguimos sentir gratidão e uma coisa má ao mesmo tempo. Não sei se já tentaste fazer isso, mas não é possível. Na, na quarta amarra que eu quis identificar hoje foi a autoimagem negativa, porque esta crença faz com que as pessoas sintam que não são dignas de sucesso, de amor, de felicidade e, portanto, levam-se à autossabotagem extrema, muitas vezes, porque estão em busca de uma constante validação externa. Não é? E repara, a autossabotagem é um mundo. Quem está aqui há mais tempo sabe que há muito para falar de autossabotagem, relaciona-se com tudo o que é abordado aqui e noutros webinars, mas para simplificar há conceitos que obviamente precisam de ficar pelo caminho em certos contextos e depois vamos buscá-los noutros contextos para complementar. Então, os sinais de uma autoimagem negativa incluem baixa autoestima, claro, autocrítica constante, dificuldade em aceitar elogios. Como é que tu te sentes quando recebes um elogio? Eu tinha muita dificuldade. Hoje já consigo agradecer e ficar com ele. Mas eu tive fases em que ficava extremamente desconfortável, depois ficava desconfortável, mas já não tanto, mas tinha necessidade de retribuir, e agora, obviamente, umas vezes retribuo, mas também consigo agradecer e ficar com ele e aceitá-lo como verdade, lá está, sabes? Por isso é que estes sentimentos de inadequação e desvalorização têm muito que se lhe diga neste sentido. Deixa cá ver o que é que a Paula disse. São para mim elogios. Então, a comparação com os outros é a última amarra invisível que eu vou identificar hoje. E esta amarra leva as pessoas a medir o seu sucesso e a sua felicidade pela comparação com os outros, o que muitas vezes resulta, por exemplo, em inveja, mais uma vez em baixa autoestima, numa insatisfação constante. E alguns sinais podem estar relacionados com uma prisão num ciclo de comparação, com sentimentos de que eu não sou boa, eu não sou tão boa como, eu não mereço isto como a pessoa X merece, porque eu comparo-me constantemente com os outros, com os resultados dos outros, muitas vezes com a inveja das realizações alheias, devido a esta necessidade de ser vista. E isto tem muito que se lhe diga, porque se nós lá atrás na infância fomos crianças que se calhar até eram demasiado bem comportadas porque não queriam contribuir para a confusão que já existia fora. E então assumem uma posição mais submissa, mais pacata, mais no seu canto. E nós desenvolvemos depois esta necessidade de ser vistas. Não é? Porque a nossa criança interior, quando está no comando, é que há estas amarras todas invisíveis, não é? E há esta necessidade de sermos vistas, de sermos amadas, de nos adequarmos, de pertencermos. Então, este gatilho da inveja, devemos estar muito atentos a ele. Quando é que ele surge? Porquê que ele surgiu? O que é que eu senti? Porque passar da inveja para a inspiração, para eu, em vez de sentir inveja, inspirar-me, é um caminho desafiante. É um caminho que exige paciência, prática, persistência. E depois há aqui uma questão: é que nós, neste caminho, além de sentirmos inveja, culpamos-nos porque sentimos inveja. Então há todo aqui um loop negativo que vai dando força a quem? Ao nosso crítico interno. Por isso é que nós temos que estar muito atentos a isto. Então, até aqui já começaram a identificar-se com o que eu fui partilhando, já identificaram alguma amarra invisível? Todas. É verdade. Eu não faço por menos. É bingo. Estás a ver? Achas que nem são para ti.
Ai, ai, temos que trabalhar isso. Então, hoje há um conceito que eu decidi trazer para este webinar, que retrata muito bem o que está na origem das nossas crenças limitantes. Esse conceito é a pirâmide do indivíduo. Eu não vou, mais uma vez, aprofundar-me, mas este webinar está a dar-te noções, está a dar-te as bases, não é? E tu depois vais construindo a tua casa dentro das tuas possibilidades. Mas eu quis trazer esta pirâmide para tu entenderes que tu não és anormal, ok? Porque se esta pirâmide existe é porque muita gente se identifica com ela, como deves imaginar. Então, muitas pessoas sentem-se tão inadequadas como tu em determinadas situações. E esta pirâmide explica muito bem os 3 níveis principais de crenças, que envolvem o merecimento, a capacidade e a identidade. Então, num primeiro nível está a identidade, não é? Das competências emocionais do que eu sou, que leva ao comportamento do ser. Então, aqui entram crenças de valor próprio. É onde entra a comparação, a crença da incompetência. Por exemplo, quando nós ouvimos na infância que não sabemos fazer nada, que somos uns desastrados, ou quando somos muitas vezes comparadas com um primo, com um irmão ou com outra criança, pode gerar aqui moças nas crenças de identidade. Depois, num segundo nível, temos as crenças de capacidade, não é? Das competências emocionais do que eu faço, o comportamento de fazer, não é? Então, estas crenças de capacidade levam-nos a acreditar que para eu ser alguém, eu tenho de fazer. Portanto, é aqui que entra o foco nos resultados. As hiperrealizadoras desta vida, as hiperrealizadoras desta vida, se não se põem a pau, vivem exaustas, vivem sobrecarregadas, vivem a acumular o lixo dos outros, não é? Vivem focadas no fazer, fazer, fazer. São os resultados que determinam aquilo que eu valho, aquilo que eu sou. Se eu não tiver resultados, sou uma fraude. Se eu tiver resultados, não faço mais que a minha obrigação. Então a celebração nunca vem, não é? É aqui que entram estas crenças de capacidade. Num terceiro nível, estão então as crenças de merecimento, que têm que ver com o ter, não é? Achar que temos de ter para ser. É o foco no que eu tenho e não em mim. Aqui está, muitas vezes, eu associo aqui a crença profunda de escassez, porque é um feedback negativo, repara, quanto mais foco eu tenho no que eu não tenho, não é? Quanto mais foco no que eu não tenho, menos merecedora eu me sinto. E vemos aqui um monte de possíveis origens sistémicas, não é? Estilos de vida na infância. Eu já cheguei a partilhar que cresci numa casa muito pequena, que eu até fiz uma brincadeira a dizer que podia ser uma metáfora, mas não era, porque realmente era pequena a vários níveis. Mas eu cresci numa casa muito pequena, num ambiente em que a escassez era muito predominante, não é? A minha família corria para pagar as contas, para ter comida na mesa, não é? Fui muito familiarizada comigo, não havia cá fretes de sopa, a sopa era o mais presente na minha infância, na minha vida. E eu crescer com este senso de não reclamar, não é? E de estar a caminho do café com a minha avó e dela me dizer: Olha, não peças nada, sabes? Aquele aviso antes de entrar no café. Tudo isto gerou em mim uma crença interna de que o ter é muito valioso, não é? Porque se eu tivesse mais, a minha família não ia passar por aquilo. E depois vêm, obviamente, inconscientemente, alguns pesos adicionais de que estamos a dar ainda mais trabalho, de que estamos a contribuir ainda mais para o caos, depois ficamos no nosso cantinho. Não é? Na imersão Desperta a Tua Intuição, eu falei muito a fundo da minha história e do quão eu ficava no meu cantinho com ansiedade quando errava. Não é? E tudo isto tem um sentido, vem destes níveis todos de crenças associados ao merecimento, à capacidade, à identidade, quem é que eu sou fora dali. Eu agora tenho um exercício para ti, se tu tiveres aí papel e caneta, apontas a resposta, porque pode dar jeito para a conclusão mais à frente. O que é que os teus cuidadores te diziam na infância que era mais pejorativo e que tu ainda te lembras hoje? Se estiveres confortável, partilhas no chat, se não, escreves aí na tua página. O que é que eles te diziam que te incomodava e que tu ainda te lembras hoje? Pode ser um insight interessante, porque repara, nós integramos crenças e padrões ao longo da nossa infância.
muitas vezes as vozes que pairam na nossa cabeça e nos diminuem são precisamente o reflexo do que nós ouvíamos em crianças pelos nossos modelos, pelos nossos cuidadores, não é? Então, o mais comum é nós acharmos que temos de ter ou fazer para ser. Portanto, repara que a pirâmide está invertida. Na base está o ter e vem por ali abaixo para o fazer. E é aqui que entra a grande miopia destrutiva da nossa identidade, não é? Porque se eu começo no ter, se eu começo a achar que eu tenho que ter para ser, eu vou primeiro desvincular-me da responsabilidade de me melhorar, porque eu não olho para mim, porque acho que não é sobre mim, é sobre o que eu tenho, não é? E depois vou limitar muito a minha visão das coisas, a minha evolução, a minha expansão, o meu abraço à minha vida num determinado momento, não é? Então é importante tu perceberes até que ponto é que te estás a limitar aqui nestes teres, nestes seres, porque isso que tu apontaste aí, que muitas vezes os teus cuidadores te diziam na infância, repara lá se não são uma parte muito presente de possíveis crenças que tu possas ter hoje. Pode ser uma parte muito presente que tu tenhas aí para desconstruir essas vozes que já entendes que não são tuas, não nasceram contigo, não é? Houve uma origem para elas. E depois isto é como um gesso. A autossabotagem é como um gesso que nós colocamos no cérebro. E temos de ser nós a tirá-lo, porque nós, quando partimos um braço, se depois não tirarmos o gesso, o braço atrofia, não é? E ele não cresce. Então, se eu não tirar o gesso da minha cabeça, porque quando nós somos mais jovens, crianças, para nós lidarmos com aqueles conflitos, não temos estofo emocional para isso, então colocamos um gesso, uma capa, não é? Uma crença, criamos uma crença. Mas depois, quando chegamos a adultos, temos que assumir as rédeas e tirar esse gesso. E é ao tirar esse gesso que eu vou expandindo, porque o cérebro atrofia ao longo dos anos, não é? Aqui para endireitar a nossa pirâmide. Exatamente. Olha, repara, estás a partilhar que uma das coisas que te diziam era que quem tem um curso é que é respeitado, é que tem poder, é que é próspero. E depois estás a dizer que os elogios não são para ti, percebes? Então há aqui muitas crenças de merecimento. Ou seja, eu não tenho, por isso eu não sou. É isto que precisa, é estas bases que geram muitas vezes as crenças nucleares e que depois geram um monte de pensamentos automáticos negativos, não é? Então, nós integramos crenças e padrões ao longo da nossa infância, como eu referi, e agora eu quero trazer um conceito muito importante que de certeza que já toda a gente ouviu falar. Ou não, não sei. Vou partilhá-lo aqui, porque é para tu tirares realmente partido do que eu vou partilhar contigo hoje, que eu te vou trazer este conceito antes de avançar, que é o conceito da autorresponsabilidade, que no fundo ela vem trazer-nos a difícil certeza, não é? A difícil lei de que cada pessoa é responsável pela sua própria vida, por aquilo que nos vai acontecendo, por aquilo que vamos vivendo, por aquilo que vamos passando. Então, enquanto adultos, nós somos responsáveis pelos resultados que colhemos ao longo da nossa vida. As pessoas autorresponsáveis constroem, procuram, cavam as suas oportunidades, definem as suas metas e objetivos e investem no seu próprio desenvolvimento, porque elas sabem que só elas é que poderão ressignificar a forma como observam o mundo. E só elas é que podem moldar o seu caminho, em vez de ficar ao sabor das suas amarras invisíveis, presas, perdidas muitas vezes, não é? E isto é autorresponsabilidade. É eu perceber que há uma cota parte, pelo menos uma cota parte que eu tenho de responsabilidade em tudo o que me acontece. Eu vou deixar aqui 6 leis da autorresponsabilidade que eu aprendi num evento de desenvolvimento pessoal que eu fui o ano passado a Lisboa e que me fizeram muito sentido e que poderão trazer também a ti alguns insights de alguns porquês de coisas que tu tens atraído para a tua vida. Porque muitas vezes nós criticamos
nós reclamamos das circunstâncias, nós buscamos culpados, nós fazemos-nos de vítima, nós justificamos os nossos erros, não é? Nós julgamos as outras pessoas. E se em vez disso nós nos calássemos, e se em vez de reclamarmos, nós dessemos sugestões, e se em vez de nós buscarmos culpados, nós buscássemos soluções, e se em vez de nos fazermos de vítima, nos fizéssemos de vencedora, e trouxéssemos para a ribalta as coisas que eu faço bem, as coisas que eu já conquistei. E se em vez de justificar os meus erros, eu me permitisse aprender com eles. E se em vez de eu julgar alguém, eu julgar as atitudes dessa pessoa e eu julgar aquilo que eu estou a criticar. Isto é assumir a responsabilidade. E talvez já tenha dado para perceber que hoje, lá está, é um pouco paulada em cima de paulada, não é? Mas são pauladas de amor. Então recebe estes insights com carinho, até porque tudo o que eu estou a dizer aqui também é para mim. Também é para mim. Somos todos seres humanos. Temos todos algumas tendências. Mas é importante ir praticando e ir refletindo sobre este tipo de conceitos, não é? O que é que me faz ter a necessidade de criticar, de reclamar, de me fazer de vítima? Será que eu sinto que é ao fazer-me de vítima que vou ter amor e atenção dos outros? Não é? Se eu me apegar a crenças de capacidade, os outros vão ter que fazer por mim e, portanto, vão amar-me. É que normalmente isto são tudo mentiras muito latentes dos nossos sabotadores. Mas nós somos responsáveis. E às vezes somos responsáveis por compreender também o que é que não faríamos. Às vezes as pessoas fazem-nos coisas que nós vemos como cruéis, como muito complicado, que eu nunca faria aquilo. Está aí o autoconhecimento. Está aí, é olhares para a situação e dizeres eu nunca faria aquilo. Se calhar estás a identificar um valor forte teu, que no extremo te pode levar a um padrão de autossabotagem. Porque se tu criticas alguém que é desrespeitoso, é porque tu tens o valor do respeito muito forte. Mas repara, o respeito no extremo pode-te levar a ser submisso, a não expressar as tuas necessidades, a calar-te. Talvez a irritação que tu sentes por alguém desrespeitoso venha do facto de tu, além de respeitares, respeitas demais. Respeitas os outros e não a ti mesma. E há um espelho ali. Então, fica atenta, faz este julgamento das coisas. Porque é isto que desbloqueia a tua prosperidade. É quando tu assumes as rédeas, a tua prosperidade, olha, dispara. Porque prosperidade é isso, é a energia da abundância em movimento, não é? É o fluxo das coisas. Tu permites este fluxo e não te cobras por algo que é humanamente natural, que às vezes julgar vem, só chega. Se tu pegares naquilo e em vez de criticares ou alimentares, perceberes o que é que está por trás, aquilo que eu gosto de dizer, olhar para lá do que se vê, vais tirar muitos mais benefícios, não é? Vai-te fazer muito mais sentido a longo prazo. E eu agora decidi trazer também neste caminho, acho que é muito importante, eu hoje já sabia que ia levar com pimenta na língua. Que são armadilhas que nós caímos constantemente. Olha, prepare-se porque se, se estás a dizer que eu hoje estou aqui numa assertividade, prepara-te porque estas armadilhas também, olha, são complicadas de digerir, mas é para o vosso bem. Eu disse, nós vamos quebrar amarras invisíveis, nós vamos libertar-nos de crenças que estão a limitar a nossa prosperidade. Eu digo, eu entrego, então a libertação está a acontecer. Olha só a primeira armadilha, que eu chamo de caos na terra, que é nós pedirmos conselhos a quem não sabe. Não vás embora que vai compensar. Isto pode parecer óbvio, mas o que eu vejo muitas pessoas fazerem é procurarem informação em pessoas que não chegaram onde elas querem chegar. Ou seja, eu quero ser uma atleta olímpica e vou pedir conselhos à minha mãe, que é cabeleireira e que nem se interessa muito por desporto, aliás, acha que é uma perda de tempo.
E muitas vezes acabamos desmotivadas com um acúmulo de ainda mais crenças limitantes que integramos a partir do parecer dos outros. Eu acredito que isto acontece essencialmente com familiares. Eu dei o exemplo da mãe propositadamente. Para não falar que se tu colocas um tema à disposição, é óbvio que tu vais receber opiniões. Não te parece óbvio? Torna-te mais seletiva nas pessoas com quem tu conversas, nas partilhas que tu fazes com os outros. Porque há coisas que só tu podes compreender. Né? Se tu te colocas na mesa, tu vais ser tema na mesa. Se tu não te colocares na mesa, tu não vais ser tema na mesa. Fiz um episódio no podcast sobre isto, o episódio dos padrões, há pouco tempo, há 1 ou 2 semanas. Nós precisamos ser mais seletivos com quem conversamos e sobre o que conversamos. Não é? Eu dei-vos o meu exemplo da transição de carreira. Se para mim foi complicado aceitar, se para mim foi complicado aceitar que afinal eu não queria a biologia, que afinal eu queria deixar a investigação para trás e ser terapeuta, imaginem eu aceitar e compreender, imaginem eu querer que outra pessoa que me ama, que quer o melhor para mim, uma pessoa limitada, uma pessoa que tem um monte de crenças limitantes mais parecidas com as minhas do que o que eu imagino, e eu quero obrigar essa pessoa a compreender aquilo que eu demorei muito tempo a compreender internamente. É isto que gera o caos. E ficamos ainda mais confusos e acumulamos ainda mais limitações. E se for só isto, menos mal. Só que o problema é que muitas vezes nós fazemos estas partilhas com pessoas galinhas, que é a segunda armadilha. Ficar perto de pessoas galinhas. Lá no meu Instagram tem um destaque só disto, as galinhas e as águias. Nós dividimos aqui as pessoas em 2 grupos, as galinhas e as águias. E as galinhas impedem as águias de voar, puxam-nas para baixo. É como se elas segurassem quem quer voar alto, para não se sentirem inferiores, para não se sentirem pequeninas. Convivemos com pessoas galinhas vai levar-nos a acreditar que somos como elas. E isso vai começar a plantar em nós uma sensação de incapacidade, de conformismo, de que se calhar é verdade, não vale a pena ir por ali. Ok? Ficar perto de pessoas galinhas torna-te galinha e as galinhas não voam. Então fica aqui mais uma armadilha. A terceira armadilha que eu quis trazer foi não trabalharmos a causa raiz. Por isso é que eu falo muito da infância, falo muito das origens sistémicas, porque há uma base. A casa não começou no telhado, nem para o bem nem para o mal. Nem o sucesso começou no telhado, nem as limitações começaram no telhado. Há eu falei-vos dos níveis, as crenças nucleares, eu falei-vos da pirâmide do indivíduo que começa pela identidade. Então, um dos nossos maiores erros ao trabalharmos a desconstrução de crenças é querermos começar pela consequência. Se alguém tem dificuldade em ser produtiva, eu até lhe posso dar ferramentas de produtividade para ela aplicar. Mas será que isso vai ser efetivo a longo prazo? Se alguém tem dificuldade, se alguém está a ter problemas numa empresa, na sua empresa de trabalho, será que vai ser só mudar de empresa que vai resolver? Se calhar, passado uns meses, na outra empresa, está outra vez com problemas. Eu tenho verificado isto, eu tenho verificado que a longo prazo o foco na consequência não é efetivo. Se nós não formos a fundo na origem, a capa vai continuar lá. E depois nós vamos dizer que são os outros. Ai, realmente, nesta área onde eu trabalho, toda a gente é assim. Já mudei não sei quantas vezes de trabalho e acontece isto. Ai, realmente, no meu relacionamento acaba sempre assim. Já mudei não sei quantas vezes de relacionamento e acontece sempre isto. Qual é o fator comum a esses trabalhos e a esses relacionamentos? És tu. Será que não é mais inteligente olhar para isso? Perceber o teu papel ali? O gesso vai continuar a atrofiar o cérebro, tu vais acabar enterrada nos mesmos padrões e por isso é que é tão importante um caminho terapêutico mais complexo para este tipo de desconstrução mais profunda. Um aprofundamento real, sabes? Outra armadilha que eu quis trazer é a escassez, que obviamente já fomos falando, porque se tu te focas no que te falta, mais do que te falta tens, não é? A ideia de que nunca chega. Ela assenta, esta ideia de insuficiência assenta na tal ideia de inadequação também. E está na base de muitas crenças limitantes.
Muitas vezes associa-se a um vitimismo inconsciente, porque repara, se tu te focas no que te falta, isso que te falta vai ser a tua realidade. Ficares em loop a escolher o sofrimento não vai alterar o que é. Aliás, eu acredito, e amanhã vai sair um vídeo sobre isso lá no Instagram, eu acredito que a inteligência é medida pela nossa capacidade de não ignorarmos a realidade. Aponta esta frase. Inteligência é a capacidade de não ignorar a realidade. Quando nós nos focamos no que deveria ser e não no que é, a ponte que existe entre ambos vai trazer-te uma inutilidade e uma ilusão. Porque estás focada no que deveria ser. Depois dizemos, porque não devia ter sido assim, as eleições não deviam ter sido assim, as pessoas não deveriam votar no não sei quê, porque as pessoas não deviam fazer isto. Não adianta. Não é isso que vai mudar nada, porque as coisas não são como deveriam ser, são como são. Se tu te focares no que é, vais estar muito mais receptiva a soluções, vais estar muito mais receptiva a coisas que efetivamente podem trazer um sentido, uma mudança, do que tu focaste no que deveria ser. Focar-te no que deveria ser só vai trazer sofrimento. E uma falsa sensação de movimento, porque nós acharmos que estamos ali no café a reclamar da vida e das circunstâncias e do governo e não sei o quê, é o que vai mudar. Depois chegamos a casa e não assumimos as rédeas de nada, não expressamos as nossas emoções, não investimos no nosso autocuidado, não tiramos tempo para nós. O que está mal é o governo, mas depois eu não governo a minha própria vida, porque estou nesta de escassez, a focar na falta, para não ter que olhar para o que realmente eu posso controlar. Ocupamos a mente com coisas que não temos controle. E aqui entra um ponto muito interessante que até trouxe como quinta armadilha. Quem disse que pedir ajuda é uma fraqueza? Por vezes, a sociedade ainda continua a ver este pedir ajuda como uma fraqueza. E essa não é de toda uma bandeira que eu levanto, pelo contrário, porque é na partilha inteligente que muitas vezes encontramos as chaves que abrem portas bem empenadas, bem ali a ranger, não é? Repara o que eu disse, partilha inteligente. A inteligência é a capacidade de não ignorar a realidade. Às vezes, quando falamos com aquela pessoa X ou com a outra pessoa Y, ela vai bater-nos com a cara na porta da realidade. Muitas vezes vamos ficar chateados e dizer que ela é uma invejosa, mas outras vezes vamos saber tirar, vamos saber tirar dali a aprendizagem, a construção. Então é importante tu partilhares. E se não tiveres realmente ninguém com quem possas fazer esta partilha, busca uma terapeuta, busca uma mentora, busca uma coach, sabes? Vai atrás. Lembras-te da autorresponsabilidade? Vai atrás. Agora, enquanto bebo água, deixo-vos aqui com o nosso próximo tópico. Sobre a superação. Bambuza hidratada é raiz feliz. Façam favor de se hidratarem, beberem aguinha. Então, a superação é real. Antes de nós irmos a uma estratégia prática e a um momento mais meditativo no final, eu quero mostrar este conceito. A superação é real. Sabes o que é que todas estas mulheres têm em comum? Além de serem famosas, temos a Brené Brown, que é uma estuda vulnerabilidade maravilhosa, Catarina Furtado, que acho que se calhar de todas é quem é mais óbvio que conheçam, a Viola Davis, que fez uma série que inclusive eu adoro, How to Get Away with Murder, a Oprah Winfrey, que também certeza que conhecem, a J.K. Rowling, autora dos livros do Harry Potter. Sabes o que é que todas têm em comum, além de serem famosas? Todas elas, em algum momento, partilharam as suas fragilidades, as suas limitações, as crenças que desconstruíram e vêm desconstruindo ao longo da sua vida. E a única diferença entre a Catarina Furtado, a Viola Davis, a Brené Brown, a única diferença entre estas mulheres e tu, será que tu sabes qual é a única diferença entre estas mulheres e tu? É que tu não tens a tua vida exposta nas revistas.
É a única diferença. De resto, são todas humanas, são todas mulheres, têm todas crenças limitantes, vivem todas, se calhar, sobrecarregadas em algum momento, deixam-se ficar exaustas em alguns momentos. A única diferença é que tu não tens isso exposto nas revistas e estas pobres coitadas têm. Pois é. Então, absolutamente todos os seres humanos têm crenças limitantes. Todos nós tivemos uma infância com diferentes percepções que geraram diferentes crenças a partir de diferentes traumas, porque o trauma é isso, é uma percepção. E não faz sentido nem diminuirmos as limitações dos outros, nem diminuirmos as nossas. Eu decidi mostrar-te estas mulheres para te inspirar, porque elas conseguiram ir muito longe nas suas vidas. E hoje são mulheres que inspiram outras pessoas. Elas conseguiram. A superação é real. Mas sabes o que o teu crítico interno está para aí a dizer assim? Mas Carla, essas pessoas são famosas, é diferente, são exceções. Se calhar até tiveram sorte, se calhar até fizeram X ou fizeram Y. Eu já tapei-me. Então o que é que eu decidi fazer? Decidi trazer-te mensagens de clientes que não são famosas. Olha, estas mulheres investiram nelas mesmas e eu quis trazer-te um momento de esperança e de inspiração. Repara no que elas disseram aqui. Para eu conseguir ter noção de mim, sem dúvida, que me conheço melhor, que me aceito melhor. É tão bom ser eu. A Muguicha, que fez este comentário aberto num dos meus posts, disse: é tão bom ser eu. Acham que na primeira sessão que ela teve comigo, ela dizia isto? Por acaso ela já tinha feito terapia, já estava bastante desconstruída. Mas é muito difícil nós dizermos isto sem termos uma base. Repara, viajar dentro de mim. Está aqui esta segunda mulher a dizer. Eu permiti-me viajar dentro de mim. Outra mulher que sentiu o amor, que se permitiu crescer, principalmente profissionalmente, que libertou as amarras. É sempre possível libertarmos, sempre. Só há uma coisa muito importante que quase nunca fazemos, que é escolhermos assertivamente. Porque nós desistimos de nós no caminho. Nós vemos-nos como incapazes, como inferiores, deixamos que o nosso crítico interno arranje desculpas para não sairmos do lugar, alimentamos a humilhação, a vergonha, o sofrimento. Olha, mulher, homens, que também aqui está o Alexandre a representar. Eu espero mesmo que tu possas levar contigo hoje esta ideia de que tu és muito maior do que o tamanho que tu te vês. Tu tens um brilho dentro de ti imenso. E sabes o que é que esse brilho, porque é que esse brilho está aí? Porque ele está à espera de ser visto. Ele está à espera de ser admirado. E essa validação precisa de começar em ti. Caso contrário, por muitas coisas bonitas que eu te diga, elas não vão significar nada. Não vão significar nada, porque eu sei o que é estar desse lado. Eu ouvi muitas coisas bonitas ao longo da minha vida e serviu para nada. Enquanto eu não me disse sim, eu quero merecer, porque nem sempre é fácil nós sentirmos que merecemos, mas eu estar disposta a querer merecer, eu não vou tirar real partido das coisas. É por isso que eu te trouxe aqui 2 documentários Netflix sobre 3 mulheres que eu mostrei acima. Documentários super inspiradores que te podem trazer insights valiosos. E também 2 livros. Ficam aqui as recomendações. Inclusive o webinar de janeiro de mentalidade teve muitos conceitos deste estudo da doutora Carol Dweck, de Mindset. O Poder do Agora foi dos primeiros livros que eu li no meu desenvolvimento espiritual e pessoal. Depois lembrem, se alguém se lembrar, que eu envio uma lista com mais livros e com mais comentários lá para o grupo WhatsApp dos webinars gratuitos.
Mas isto são tudo oportunidades que tu tens de te desenvolver, sabes? De tu olhares para ti de facto. Eu agora vou apresentar-te, vou pedir-te 5 minutos, 10 minutos no máximo da tua atenção, para depois irmos para o exercício final e uma integração meditativa. Mas eu quero apresentar-te algo muito importante, porque nós não podemos conscientemente amar algo ou alguém que não conhecemos. Custou-me muito aceitar isto. Custou-me muito aceitar que eu não me amava porque eu não me conhecia. Nós não vamos na rua, por muito amor que sintamos pela senhora que se senta no banquinho ao sol, no seu alpendre, nós não conseguimos sentir aquele amor, sabes, pela pessoa, ai, eu amo a senhora da mercearia. Eu posso sentir um carinho ou gostar dela, mas este amor profundo, não é? Este amor mais terreno daqui do planeta, vem quando nós conhecemos, quando nós nos tornamos íntimos. Então, se tu não és íntima de ti mesma, tu não vais ser capaz de te amar. E muitas vezes o nosso erro, quando nós começamos a trabalhar a autoestima e a liberdade emocional, é começarmos pelas consequências em vez das causas. Lembras-te que eu falei desta armadilha? Não adianta começar por fora. A baixa autoestima advém de pequenas escolhas, de detalhes imperceptíveis que impedem e limitam a mudança efetiva. Repara, eu posso estar aqui a dizer-te um monte de coisas bonitas e isso significar zero para ti. Então, como eu te falei no início deste encontro, a Sofia sempre teve grandes sonhos e grandes ambições e via-se constantemente a lutar contra as suas próprias crenças limitantes. Porque ela paralisava-se pelo medo do fracasso, pela necessidade de perfeição, adiava os seus projetos por medo de não ser boa o suficiente, sempre a comparar-se negativamente com os outros, com uma autoimagem negativa, porque lá atrás aprendeu cá e tal, o sucesso é seletivo e só pessoas talentosas ou que têm X ou Y é que conseguem. No entanto, muita coisa mudou. Muita coisa mudou quando a Sofia descobriu materiais como este que tu tiveste a assistir hoje. E durante essa exploração, ela também ouviu histórias inspiradoras de pessoas que superaram as suas próprias crenças limitantes e alcançaram o sucesso. Eu mostrei-te tanto mulheres famosas quanto clientes que não são famosas. Ela aprendeu ferramentas práticas para reconhecer e desafiar as suas próprias crenças limitantes. Ela foi encorajada a sair da zona de conforto e a buscar realmente o que ela queria na vida. Então, eu espero muito que tu hoje tenhas estado atento o suficiente para também tu compreenderes vários destes insights. E a melhor parte é que a Sofia não ficou por aqui. Eu vou mostrar-te um feedback que a Sofia me enviou ao longo da sua jornada. Obviamente, Sofia é o nome figurativo que nos representa a todas, não é? Várias bambusas. Eu vou deixar-te este feedback. Calma, calma, o feedback está a seguir. Portanto, a Sofia fez o webinar, depois há outros passos no caminho, e agora sim, o feedback da Sofia. Foi dos feedbacks mais bonitos e inspiradores que eu recebi. Esta mulher disse que tinha vergonha do seu corpo, porque ela engravidou, engordou, nunca mais foi igual, teve dezenas de anos sem vestir uma saia, sem usar chinelos, e ela voltou a vestir uma saia quando ela se disse sim e mergulhou em vários processos de desenvolvimento pessoal. E depois ela deixou aqui mensagens muito bonitas. Repara, as coisas só têm a importância que lhes damos. Depois é muito interessante que ela usava óleos essenciais para amenizar os sintomas de ansiedade e depois deixou de precisar tanto desse tipo de recursos. E ela compreendeu que o corpo dela carrega a essência dela, não é? Todos os dias o corpo dela caiu constantemente e amparou todas as quedas dela, físicas e emocionais. É o nosso corpo que leva com tudo. Ela disse que não podia
estar mais grata pelo caminho que tem feito, que é o que é dizer-se sim, não é? Hoje eu tenho consciência de como é perfeito, de como ela era perfeita em todas as suas imperfeições, gorda, magra, branca, morena, cabelos brancos ou pretos. Ela estava feliz e com coragem para continuar. Porque a autoestima é o primeiro pilar que eu sempre trabalhei, sempre. Quem fez mentoria comigo sabe. A autoestima é a primeira coisa que se trabalha. E o autoconhecimento. Porque se eu não tiver esta base, eu não vou sentir merecedora de andar para a frente. Por que eu vou ensinar alguém a desconstruir a crença que lhe está a impedir de ter dinheiro, se ela nem se sente merecedora de ter dinheiro, se ela nem se sente digna, se ela nem honra a história dela, quem ela é, o corpo dela? Este é o primeiro passo. E foi assim que, com o passar do tempo, a Sofia começou a libertar-se da escassez, do medo do fracasso, da necessidade de perfeição, porque ela descobriu uma nova confiança em si mesma e começou a ver-se de forma mais positiva. Então imagina como seria tu deixares de lado estas limitações. Estas limitações que te atrasam, que te humilham, que te causam sofrimento. Imagina como é que seria tu, de facto, abraçares umas novas lentes, uma forma de estar e de ver a vida diferente, que te conduza para um estado mais leve, mais tranquilo. Porque é isto que tu mereces, é sobre isto. Então, hoje, a Sofia está a trilhar o seu próprio caminho em direção ao sucesso e à realização pessoal. E ela não apenas vem superando as suas crenças limitantes, mas ela também encontrou uma nova liberdade emocional, uma autenticidade na sua jornada. Porque eu posso garantir, há um ano atrás eu não podia, mas hoje eu posso garantir, com a orientação certa, é possível, sim. E foi por isso que eu desenvolvi um desafio. Um desafio que eu elaborei cuidadosamente para te ajudar a reconectar-te com a tua força interior, resgatares a tua autoestima e mergulhares na jornada da autodescoberta. Neste desafio, a minha proposta é ficarmos juntos, ao longo de 7 dias, para eu te guiar através de experiências transformadoras que te vão permitir tocar na tua essência, tocar naqueles pontos mais profundos e importantes. Portanto, vamos desconstruir limitações que muitas vezes têm impedido de brilhar, vamos cultivar amor por quem tu és. Tu és capaz de cultivar amor por quem tu és. O que é que tu podes esperar deste desafio? Eu posso dizer que tu podes esperar exercícios para tu explorares a tua verdadeira essência, portanto vão ser enviadas para ti 3 experiências que eu não quis chamar tarefas, porque é um pouco além, são 3 experiências para tu cumprires e levantares a pedra do autoconhecimento. Okay? Vamos fazer uma iniciação. Vais também receber reflexões poderosas para tu desafiares as tuas crenças limitantes, portanto ao longo de 7 dias eu vou estar a dar-te a mão nesta viagem. Uma comunidade solidária e apoio mútuo, portanto tudo vai acontecer num grupo fechado, e 2 imersões completas ao vivo comigo no Zoom, no início e no fim do desafio. Portanto, no dia 8 de Abril, porque o desafio vai de 8 a 15 de Abril, está aqui, exato, vai de 8 a 15 de Abril, e há 2 imersões. Dia 8 de Abril vamos falar sobre os segredos da libertação emocional, não garanto que o título não vá mudar entretanto, porque eu tenho a ideia, mas ela ainda vai ser ainda desenvolvida. É uma imersão de mergulho no mais íntimo para tu sentires perto da tua potência maior. E dia 15 de Abril, os 3 pilares que sustentam a expressão autêntica. Ok? Então, neste encontro, nós vamos entender tanto a autossabotagem, a comunicação, a execução. Tudo está desenhado com um sentido. Ok? E o que é que eu quis fazer? Eu quis que este desafio fosse à prova de desculpas. Pois é, eu quis que este desafio fosse à prova de desculpas e é por isso que tu podes participar nele e ter acesso a tudo o que eu referi acima, investindo unicamente 2 recursos importantes, o teu tempo e a tua energia. É verdade, então existe a modalidade gratuita deste desafio, onde tu tens acesso a todas as experiências e exercícios diários no grupo fechado no WhatsApp. E também às imersões, portanto tens acesso a tudo isto.
né? O que já é uma oportunidade única de crescimento pessoal. Porém, eu sei que há pessoas que estão prontas para um nível acima, não é? Que já decidiram dizer-se sim, que já decidiram investir não só o seu tempo e energia, mas também o seu dinheiro da sua evolução, porque dinheiro é isto, é uma energia que potencia aquilo que eu já sou, e ele flui conforme nós permitimos. Então o desafio de 7 dias, resgata a tua essência, também vai ter uma modalidade VIP, para uma experiência ainda mais imersiva. Ou seja, as bambusas e os bambusos VIP vão estar dentro de um Instagram privado, ok? Que já está criado, e desfrutar de lives diárias exclusivas. Uma interação mais próxima comigo, conteúdos extra para potenciar ainda mais o desenvolvimento pessoal. Então, estejas num lado ou noutro da viagem, nós vamos estar juntas, ok? Vamos fazer o que precisa de ser feito. Eu depois no final vou deixar o link de acesso nos grupos no final deste webinar, mas depois vocês dizem se ficou perceptível, se compreenderam o que é que está aqui em causa. No ano passado, por esta altura, e parece que foi em abril também, fizemos o desafio de Destrava a Tua Vida, que foi num formato parecido, ou seja, havia a modalidade gratuita e a modalidade VIP. Este aqui é um upgrade do Destrava. Pronto. Estou a dizer isto porque está aqui uma pessoa que participou no Destrava. Ok, então eu vou dar-te a oportunidade agora de tu fazeres um exercício prático, porém há aqui uma questão, eu disse que tinha 1h30 o webinar. Vocês querem que eu grave o exercício prático e envie o vídeo para vocês lá no grupo e fazemos só agora a meditação final? Ou querem que eu explique na mesma já o exercício prático? Digam-me de vossa justiça. Que eu disse que era 1h30. E o que é que sucede? Está aqui a Sofia toda contente porque ela assistiu ao webinar Quebrando as Amarras, disse-se sim e lá mergulhou no desafio Resgata a Tua Essência e depois para melhorar tudo, percebeu que o próximo caminho perfeito era o grande projeto secreto 2024 e concluiu aqui uma jornada maravilhosa. Portanto, é muito interessante. Inclusive, para quem está aqui ao vivo, tinham de ter uma recompensa, já me ia esquecer de vos dar uma recompensa, nem sei como é que vocês não acharam estranho. Então, quem se inscrever na modalidade VIP, quem sentir de ir para a modalidade VIP, para ficar no Instagram fechado, com acesso às lives diárias e aos conteúdos extra, ainda hoje, ok, eu vou deixar lá o formulário de inscrição, quem se inscrever ainda hoje, vai poder agendar uma sessão de mentoria individual comigo, de 1 hora. E nessa sessão nós vamos mergulhar numa área específica da vida da bambusa, do bambuso, que for, desconstrução, rumo à desconstrução. Portanto, vai ser 1 hora comigo. E agora sim, então, eu ia dar-te diretrizes para tu aplicares numa crença limitante específica e, obviamente, poderes repetir com outras. Claro que, estando em grupo, a aplicação prática é diferente, não é? Mas tu podes sempre contar comigo para te ajudar a construir mais este exercício, caso tu tenhas dificuldades depois, é só enviares mensagem e eu ajudo. É importante nós termos sempre presente que o trabalho de desconstrução de crenças é uma jornada ativa e contínua no tempo. Então não foi à toa que eu falei de conceitos como autorresponsabilidade, as armadilhas que eu trouxe, não é? Tudo se liga, tudo se complementa. Percebeste isso? Percebeste essa complementaridade? Tudo está conectado de alguma maneira? E este exercício é um exercício que pode ser bem simples, mas que exige alguma calma e capacidade de insight. Por isso é que eu digo, o que eu vou fazer, então, é passar-te as diretrizes do exercício e ir explicando com um exemplo prático e tu ficas aí com isto no teu consciente e e fazes amanhã ou quando conseguires, ok? Então, a primeira parte do exercício é reescrevermos a narrativa. Ou seja,
Se tu pensares agora numa crença que tu tens aí muito presente, uma crença limitante, e escreveres essa crença, é o primeiro passo, porque estás a identificar. E muitas vezes este passo é muito difícil para algumas pessoas, e isso já exige, obviamente, outro tipo de terapias e não um exercício aqui em grupo. Mas tu a identificares uma crença limitante que te impede de progredir, consegues ficar apta a desafiar e reescreveres a narrativa de uma forma mais capacitante, mais positiva. Então tu podes criar uma nova declaração que reflete uma mentalidade mais bem-sucedida, mais empoderada. Depois tu vais listar as evidências. Então, tu tens aí a tua crença e vais listar todas as evidências que vão contradizer a tua crença. Por exemplo, se alguém acredita que não é bom o suficiente para uma promoção num trabalho, podem listar todas as realizações passadas, todos os elogios de colegas, todas as habilidades que demonstraram o contrário, todas as vezes que ficaram até mais tarde, todas as vezes que foram trabalhar numa folga, o que for. Não é? E se não existirem, cria, ok? É importante criar. Eu vou-te dar a seguir um exemplo onde isto se aplica muito bem, esta coisa do criar. Também é importante em determinadas crenças específicas redefinir palavras-chave. Ou seja, se a tua crença incluir, por exemplo, a palavra fracasso, substituir essa palavra por aprendizagem, por oportunidade de crescimento, porque a ideia aqui é atribuir um cariz mais positivo. E depois tens que repetir aquilo continuamente, né? A visualização criativa pode ser feita efetivamente em meditação, mas também com a repetição contínua, que vai dando lugar a padrões neuronais diferentes. Não é? Vamos passando com o trator por cima do mato para quebrar o padrão antigo e criar um novo. Ok? O exemplo que eu trouxe foi um exemplo meu, real, bem simples, porque eu tinha a crença que eu não conseguia criar uma rotina de exercício físico. Eu dizia isto a mim mesma, eu não consigo criar uma rotina de exercício físico. Então o que é que eu fiz? Quando eu fui listar as evidências do contrário, eu reacendi um monte de memórias da minha infância, da minha adolescência, que eu tinha uma vida muito ativa. Eu andei no atletismo, eu pratiquei futebol e handball no desporto escolar. Né? Eu sempre fui muito dinâmica, sempre cheguei a dançar danças de salão, enfim. Então, às vezes, por poucas que sejam as vezes, por exemplo, também apontei que fui correr no parque algumas vezes, caminhar na praia. E sabes, e é aqui que entra o se não existirem essas evidências, cria. Porque quando nós não temos estas evidências, se calhar não é uma crença limitante, se calhar é um facto. Né? O não conseguir criar uma rotina de exercício é uma crença limitante, mas eu dizer eu não faço exercício quanto devia, não é uma crença limitante, é um facto. Então, sempre que eu consegui quebrar o padrão e levantar-me do sofá ou da cama e ir treinar, eu mostrava ao meu cérebro que eu era capaz. Então, às vezes, nós também temos que contrariar neste sentido. Eu tive aqui uma cliente ontem que me dizia que não consegue sair do sofá, que se sente, pronto, explicou a situação dela. Eu disse: experimenta um dia fazeres. Não penses muito, faz só. No final, diz-me como é que tu te sentiste. Porque isto, às vezes, pode parecer óbvio e clichê, o vai lá e faz, mas a realidade é que se nós não formos lá e fizermos, nós vamos continuar a dizer ao nosso cérebro que ele está certo naquela crença. Então depois também redefini, ai, o que é que se passou aqui? Tem um fogo de artifício. Vês que foi assim? Foi, ai que giro, estão a ver, até temos direito a foguetes. Na redefinição de palavras-chave, eu pus, por exemplo, não consigo substituir pelo sou capaz. Eu sou capaz de criar uma rotina de exercício físico. Eu dedico-me a criar uma rotina de exercício físico. Então, tentem aplicar isto depois para uma crença específica vossa, e vão ver que às vezes o mais simples é o que dá mais resultado. E agora sim, tenho 5 minutinhos finais para um exercício aqui meditativo. Vou pedir-vos que fechem os vossos olhos, que se coloquem numa posição confortável. É bem simples, bem rapidinha. Aqui até para irem dormir mais confortáveis aí no vosso cantinho. Boa, tudo desligado, fechar os olhos. Vamos respirar profundamente.
Vamos sentir o nosso corpo relaxar a cada inspiração. Vamos relaxar os nossos pés, as nossas pernas. Vamos relaxar as nossas virilhas. Liberta a tensão, deixa-te solta, deixa-te solto. Vamos relaxar as costas, a barriga, o peito, os ombros, liberta o peso dos ombros, os braços, as mãos, os dedos das mãos. Vamos relaxar o pescoço, o rosto, a cabeça. E neste momento, neste relaxamento, vou pedir-te que prestes atenção ao teu coração. Centra-te nele e agradece-lhe. Obrigada. Obrigada. E ao agradecer, estabelece uma conexão com ele. Imagina o seu bater profundo, mais devagar ou mais acelerado. Fica presente no teu coração. E totalmente conectada, conectado. Faz uma pergunta na tua mente ao teu coração e deixa vir a resposta sem forçar. Coração, o que tens para me dizer neste momento? E recebe a resposta íntegra, integra e agradece. E com essa resposta presente ou com uma sensação, não importa, não racionalizes, não te cobres. Imagina uma luz branca descer do céu e entrar pelo topo da tua cabeça, enchendo-te como se fosses um copo. Essa luz branca que se espalha da tua cabeça para o teu tronco, para as tuas pernas, até à ponta dos teus dedos, dos pés e das mãos. Essa luz vai encher-te de um amor profundo. E agora vais emanar essa energia para as pessoas que estão contigo aqui presentes nesta aula. Sente o amor esbanjar-se de ti e em ti.
Enviares amor para os outros é uma forma de te amares. E as pessoas à tua volta, não só aqui, mas em tua casa, no teu trabalho, nos lugares onde tu vais, também têm dificuldades, também têm adversidades. E esse amor que carregas em ti tem a capacidade de curar, não só a ti, mas aos outros também. Todos nós temos crenças limitantes, temos ideias que nos prendem, que nos castram, mas também todos nós temos o poder de escolher fazer diferente. Temos o poder de deixar a vítima para trás e investir na nossa cura. Tu chegaste até aqui. Tu és capaz. E neste momento final, eu gostava que tu dissesses dentro de ti: eu amo-me. Eu amo-me. Eu amo-me. Percebe essa abundância que tu consegues ser. É possível, sim. És capaz, sim. É aqui que encontras a verdadeira prosperidade, aquela que realmente importa. Imagina-te leve, feliz, a sorrir. É assim que tu mereces estar. É isso que tu mereces ser. E conforme sentires, podes espreguiçar-te, libertar, permitir-te voltar para aqui, para o nosso lugar comum e abrir os teus olhos. Então, o que é que se passou aqui com isto? Obrigada a quem ficou aqui presente, a quem dá sentido a estas horas, a uma quarta-feira. Espero que tenham desbloqueado aí mais umas coisas, libertado mais umas amarras. Vou parar aqui de gravar.